professores também têm sido altamente afetados pela sobrecarga da família e da sala de aula. Aí queria que vocês comentassem um pouco sobre isto. Realmente o nosso trabalho como professor, ele mudou muito também, a gente teve que adaptar, né? Dar aula de uma forma que a gente não dá. E eu falo que o que mais me incomodou, eu pessoalmente conversando com outros professores também, é a falta da interação que tem em sala de aula, de eu olhar olho a olho no aluno, de eu estar percebendo o feedback, perceber o interesse ou não. Em sala de aula, quando eu percebo que os alunos estão cansados, eu mudo um pouco de assunto, ou dou um intervalo, ou eu faço uma atividade mais lúdica, e isso agora está sendo mais difícil, né? E também mais difícil tanto da gente concentrar quanto dos alunos. Então, é tentar adaptar também para formas mais lúdicas, mais divertidas de aprendizagem, que são coisas que chamam mais a atenção e que facilitam tanto para a gente quanto para o aluno. Não sei o que a doutora Kelly acha, você quer complementar? Sim, eu senti falta da mesma coisa, assim, não ver o rostinho do aluno para saber se ele está entendendo ou não é algo que é angustiante em geral, né? E eu também vejo isso como um problema, o fato do aluno não estar diante dos nossos olhos é a provável sensação de invisibilidade que ele deve viver. Assim, ele não é visto, então ele não se considera uma pessoa que está sendo cuidada de alguma forma, né? Então eu concordo totalmente com você. E o outro ponto que eu imagino que deve estar sendo difícil é administrar a vida pessoal em um ambiente familiar, em que você vai ter que organizar a aula da aula com todo o cenário por trás. E aí que o que eu costumo dizer é: estamos vivendo em um momento em que o imperfeito terá de ser aceito, né? A criança vai chorar, vai gritar, vai entrar na sala de vez em quando. Não gostaríamos. Mas esse tipo de evento é algo que talvez não precise ser julgado, porque não é intencional. Uhum. E eu acho que toda situação extrema, assim, que a gente vive, todo período difícil, ele pode tanto nos tornar pessoas piores, mais carrancudas, quanto nos tornar pessoas ainda melhores. Então, é usar essa oportunidade para a gente se aprimorar em todos os sentidos, profissional, tanto pessoal, né? Desenvolver a criatividade para lidar com as situações. A gente sabe tanto que é difícil, né? Eu tenho um filho de 1 ano e 9 meses e um de 5 meses. Então, vocês pensam trabalhar em casa dessa forma, mas a gente vê que a gente consegue lidar muito melhor com os desafios quando a gente passa por eles do que a gente pensava. Então, a ansiedade em viver situações é sempre maior antes do que quando a gente está vivenciando. Então, é tentar pegar também essa situação para tirar algo de bom e para a gente ser pessoas melhores a partir disso, de agora para frente. Eu acredito muito que isso vai acontecer com a gente. E Sim. como que os adolescentes eles têm sido afetados pelo isolamento e com tantas informações? Bom, adolescente tem um cérebro que se comporta com uma necessidade de pares um pouco maior do que os adultos. O que eu quero dizer? O cérebro do adolescente conta muito com o que o seu par, o que o seu amigo pensa de si. Parece que as áreas cerebrais do adolescente relacionadas a esse mecanismo social é mais ativado, do tipo, estou ou não seguindo a regra social. Então, o adolescente privado de socialização, sem sombra de dúvidas, ele vai sofrer uma situação de estresse. Sem sombra de dúvidas, ele deve estar desgastado emocionalmente. Então, assim, o adolescente ele já vai sofrer pela privação social talvez um pouco mais do que ou tanto quanto, né? Não tem sofrer mais. Sofrer de uma forma diferente tudo isso que ele está passando. Uma preocupação maior, talvez, que eu tenha, é o fato de que o adolescente ele teve uma perda da rotina, então o ciclo circadiano do adolescente, principalmente, mudou muito.
porque não é mais a criança que são os pais que colocam na cama, não é o adulto que, se não estiver acordado amanhã às 7 horas, para assumir essa responsabilidade do trabalho, ele pode sofrer alguma consequência mais importante, e aí ele tem inversão de ciclo circadiano. E o problema maior da inversão de ciclo circadiano é que, aparentemente, essa inversão no adolescente pode representar um pródromo ou fator de risco para o desenvolvimento de um transtorno de humor. Então, a minha preocupação maior talvez seja a perda da rotina junto com a privação social. Uhum. Eu queria acrescentar, não tem tanto a ver especificamente com o adolescente, mas para a gente em geral. Eu acho que a gente tem aprendido também que a gente não precisa de fazer as coisas perfeitamente para elas ficarem boas ou serem bem feitas. Então, às vezes, por exemplo, eu estou gravando um vídeo ou uma aula, aí meu marido entra na porta, um menino entra gritando. Em vez de eu apagar e gravar de novo, eu deixo para as pessoas realmente verem que as imperfeições fazem parte da vida, né? Que a gente, todo mundo ser humano, então a gente começa a aceitar mais e a perceber que a gente pode ser bom sem precisar de ser perfeito, que é uma das causas que gera muito sofrimento também.